Bom dia. Quando estiverem prontos, podemos começar. Bom dia, governador. Aqui é Gilmar Barros, do portal do programa Nosso Show. Neste momento, está tendo uma manifestação sobre as altas dos combustíveis no preço excessivo. E o trabalhador, o motorista, precisa disso. Governador Wilson Lima, o que é que o senhor tem a nos falar e falar desses trabalhadores sobre essas leis, para os trabalhadores que estão trabalhando no Rio, de todas as suas classes, o motorista que muda no dia a dia, a sua interferência junto ao governo federal. E na sua mensagem, eu disse o seguinte: o governo federal está com a carga tributária muito alta, que nos atinge de uma maneira. Bom, é importante falar sobre essa questão dos combustíveis. Ontem, inclusive, 23 governadores assinaram uma carta apoiando a redução dos combustíveis. A gente só precisa definir como é que isso vai acontecer. Nós temos a questão do ICMS, que responde por 20% dos tributos do Estado, 25% desse recolhimento são repassados para os municípios, então afeta uma cadeia, de repasse e de investimentos. O que nós defendemos é uma conversa com a presidência e uma discussão profunda técnica com os nossos secretários de Fazenda, como é que a gente pode fazer essa composição tributária para que efetivamente o preço do combustível possa baixar, levando em consideração ICMS, PIS, COFINS e CID, que são tributos do governo federal, e é importante também levar em consideração que quem estabelece preço de combustível é a Petrobras. Então é preciso chamar todos esses atores e a gente sentar e entender como é que pode caminhar nesse sentido. A questão dos combustíveis afeta todo mundo, todo cidadão, afeta toda a atividade econômica do país. Então é por isso que a gente tem que discutir isso de uma forma muito madura e de uma forma muito responsável. Governador, você falou durante a sua mensagem nas medidas duras que tem que tomar no primeiro ano de governo, e eu queria saber se esse ano o senhor também precisará de um diálogo com a Assembleia para discutir temas como tão importância como eles foram discutidos ano passado e que geraram uma certa carga, um certo peso político na sua gestão. Esse ano de 2020 nós devemos ter uma tranquilidade maior em relação ao ano de 2019, porque a gente caminha para um equilíbrio fiscal, a gente começa a diminuir o nosso limite de gasto com a lei de responsabilidade fiscal. A gente ainda não tem à frente, nem em nenhum horizonte ainda prevista, qualquer mensagem que possa ser de alguma forma polêmica, mas a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental no funcionamento das políticas do Poder Executivo. Então a gente espera que todas as vezes que naturalmente for enviar as mensagens e ter aprovação dessas leis, que haja um debate com todos os deputados, principalmente aqui com o presidente da Casa e com a nossa líder de governo. A pauta prioritária do governo é saúde, e disso nós não abrimos mão. Enquanto a gente não tiver esse problema, essa situação amenizada, resolvida, nós não vamos tirar o foco dessas questões. É por isso que nós estamos fazendo esse processo de reformulação na área de saúde. Nosso primeiro movimento significativo no ano passado foi a questão da contratação direta dos servidores de empresas terceirizadas que contratavam técnicos de enfermagem, e assim a gente vai também caminhar para um entendimento de aproximação com outros grupos que fazem parte da saúde. No primeiro ano, o senhor atacou muito os municípios do Estado no ano passado. Esse ano o senhor vai mirar na capital? Atacar no bom sentido, né? Eu mudei a sede do governo para o interior, fiz isso 2 vezes. Esse ano nós vamos poder aumentar essa quantidade de idas ao interior. Visitei praticamente metade dos municípios, e todos os investimentos que nós fizemos no ano passado, eles têm reflexo e fazem parte de um planejamento também para esse ano de 2020. Nós vamos ter ações no interior, vamos continuar focado no interior, mas também aqui na capital, com grandes obras que nós estamos fazendo aqui e, sobretudo, nessa reformulação do sistema de saúde. Sobre essa questão, sobre os servidores públicos estarem reivindicando hoje, alguns servidores protestaram aqui em frente à Assembleia, sobre a questão do congelamento salarial, aumento da contribuição fiscal e a questão do calendário de pagamentos. Isso pode ser revertido? Essas questões podem ser? Pode, a qualquer momento pode ser revertido, só depende da diminuição do nosso gasto com o pessoal. No ano passado,
nós íamos terminar em novembro mais ou menos, nós tínhamos um gasto de 59%, 51%, chegou a 51% de gasto com o pessoal, a gente já consegue chegar a 49,65%, ainda não é o limite máximo, a gente ainda continua baixando esse limite. Estamos fazendo agora o recadastramento da folha junto ao Banco do Bradesco, o que nos deve dar uma diminuição de 5%. Tão logo nós tenhamos ou vislumbremos a diminuição e tenhamos a certeza dessa diminuição, a gente já vai começar a chamar concursados de algumas áreas que são importantíssimos e, naturalmente, se for possível esse ano, se a gente tiver essa margem, nós vamos sim dar a database. Mas eu estou condicionado à diminuição desse gasto com o pessoal. Tem algo que é importante falar sobre isso, que os poderes são independentes e harmônicos, né? No ano passado nós encaminhamos para cá as matérias que nós encaminhamos, houve um entendimento do Legislativo da importância desses projetos serem aprovados. Naturalmente que o presidente da Assembleia, assim como todos os outros deputados, tem sua independência, tem o seu compromisso partidário, tem suas aspirações e, naturalmente, que se posicionam num país em que a gente vive de forma democrática. Mas a nossa relação tem sido sempre muito harmoniosa. Não tenho indisposição com a Assembleia. O governo vai repassar para os servidores, o senhor já tomou uma decisão a esse respeito? Uma segunda pergunta. O senhor acabou de falar... Bom, eu não sei o que é da Apivida. A Apivida é o plano de saúde. Dos servidores da educação, eles estão em protesto na frente, sindicalistas, enfim, representantes. Eles dizem que há possibilidade de que esse pagamento que é feito hoje pelo governo possa passar a ser feito pelo... Não. Da Apivida não há a menor possibilidade, o governo do Estado continua pagando o plano de saúde normal. Tá, não tem nenhuma possibilidade nisso. O senhor tem falado em várias coletivas, não só agora, da relação harmônica e respeitosa que eu tenho com o presidente da Assembleia. Queria saber como o senhor administra e como deve se posicionar diante da situação pública, né, de relação antipática entre o presidente da Assembleia e o vice-governador. Não, isso não atrapalha em nada o governo, a gente segue normalmente, tem uma boa relação com o presidente, o governo do Estado tem boa relação com a Assembleia Legislativa. Governador? Não. Governador, Aliás, qualquer pessoa que está na condição de governador vai receber pressão de tudo quanto que é lado, isso é natural, faz parte do processo. O presidente da República recebe pressão, o presidente da Assembleia recebe pressão, o superintendente da Zona Franca recebe pressão, todo mundo recebe pressão. Dos deputados, basta você estar no cargo público para receber pressão. O senhor pretende fazer com o aumento da arrecadação do Estado, governador? Qual vai ser a prioridade do município? Isso é importante a gente falar sobre a questão da arrecadação. Nós temos sucessivos aumentos na arrecadação, mas é importante dizer que a cada R$100 que a gente arrecada, 51 não ficam com o Estado, que eles são repassados constitucionalmente para o Fundeb, são repassados para os municípios do interior e também para os poderes. Então, todas as vezes que você arrecada 100, o Estado só fica com 49. E o que a gente está fazendo com esse dinheiro é para diminuir o déficit que a gente tem, tanto na Previdência quanto no gasto da máquina, e investir na área de saúde. Esse ano, por exemplo, na área de saúde, nós já temos previsto quanto a gente vai gastar por mês, baseado nesses ajustes que nós estamos fazendo, baseado no aumento de arrecadação e nas medidas de reformulação do sistema da área de saúde. Depois de um ano de governo, como é que só avalia a saúde do governo? O senhor pegou um orçamento já destinado, né? Sim. E o seu governo foi um pouco engessado para ter autonomia para fazer essa gestão. Esse ano, com um orçamento de 18 bilhões e 700 milhões que foi aprovado, né? Você vai ter mais autonomia para fazer a gestão do Estado? E quais são as suas prioridades nessa gestão? A gente vai ter um ano mais tranquilo em relação ao ano de 2019. A nossa prioridade é saúde. Disso eu não abro mão. Na segurança pública, todos os anos, iniciou com a chacina e com a rebelião. O ano de janeiro começa com a mortalidade, como se chama assim, matanças. Eu conheço não, quando estou fazendo programa no Amazonas. O seu secretário, a gente lê na Instituto de Segurança, até um ditado assim: Gilmar trabalha com a voz do povo. É um balanço que a cai e diz assim nos bastidores. Por que o governador, o que ele tem a dizer, o que ele vai mexer na segurança pública e seu secretário de segurança, que
está aí, mas a gente não vê, não tem essa resposta para a população. Quando mostra no mês de janeiro, que parecia que elas mostram do ano todo que ela está acontecendo no mês de janeiro com a mortalidade, a matança se dita no Governador e no Sul. A maioria dos crimes, a maioria dos homicídios que aconteceu nesse início de ano tem relação, 80% deles, quase 90%, tem relação com o tráfico de drogas. O que acontece? Todas as vezes que há uma atitude de repressão por parte da polícia, principalmente de apreensão de drogas, há uma reação por parte deles para acerto de contas, para disputa por território. Só nos primeiros 10 dias de 2019, nós fizemos uma apreensão de quase 1 tonelada de drogas. Isso daí envolve questões financeiras. Então, quem perdeu a droga tem que pagar de alguma forma, e no tráfico se paga com a vida. A minha preocupação é quando atinge o cidadão de bem. Essa é a minha maior preocupação. Mas nós estamos nas ruas, estamos intensificando as nossas ações contra o tráfico de drogas e em nenhum momento a gente vai dar qualquer passo para trás nesse sentido. Agora, nos próximos dias, estou inaugurando uma base, a base Arpão, que fica entre os municípios de Tefé e Coari, lá no Solimões. Já chegou uma lancha blindada, está chegando outra lancha blindada, para que a gente possa reforçar a segurança ali naquela área. Vou entregar também nesses dias 40 novos veículos para a Polícia Militar e mais outros equipamentos, como armas e munições, para que a gente possa aumentar esse poder de fogo. Paulo Almeida é o seu candidato em potencial à prefeitura para esse ano? Não, a gente não falou sobre isso, não falei ainda sobre questão política, por enquanto estou focado na questão da saúde. A SEDUC, o Fabiano continua interinamente. O Vicente tinha um compromisso conosco de ficar até dezembro. A gente conseguiu fazer com que ele ficasse mais no mês de janeiro. Ele está se mudando junto com a família e já era um compromisso que ele havia firmado desde o início do ano, e aí por isso ele acaba nos deixando. Bom, todo governo é assim, você necessita fazer ajustes ao longo do processo, e quando a gente achar necessário fazer um ajuste, a gente vai fazer, isso é normal. Sim. Que avaliação depois de um ano? Depois de um ano de governo, que avaliação o senhor faz da saúde e segurança? O senhor considera que o seu governo foi bom para essas áreas? Tá. Qual a última pergunta ali, só para eu responder? Como é que vai ser o seu governo? Já que a gente tem Tá, olha só, com relação à questão da segurança pública e da saúde, ele me perguntou aqui em relação aos outros anos se considera que foi bom. A gente avançou muito, né? Nós conseguimos diminuir muitas das filas, fizemos a contratação direta de técnicos de enfermagem que demoravam muito tempo a receber. Um dos maiores questionamentos no ano passado foi por conta do atraso dos salários, que na maioria das vezes não era por parte do governo, que a gente repassava para as empresas acabavam não repassando para os servidores e aí acabava caindo na nossa conta. Nós tivemos um ano muito difícil na área de saúde, apesar desses avanços, ainda não chegou no ponto que nós queremos e a gente vai trabalhar muito para que se chegue onde a gente quer. Da mesma forma, na segurança pública. Temos muito a fazer na área de segurança pública. Mas todas as decisões e ações que foram implementadas em 2019 são indicativos de que a gente está no caminho certo. Nenhuma medida que a gente tomou na área de segurança foi medida equivocada ou medida que, de repente, o governador acordou, vou fazer isso na saúde. Não foi assim. Tudo foi planejado para que a gente pudesse avançar nesse ano de 2020. Com relação à questão da Zona Franca de Manaus, há uma preocupação agora, de imediato, com a questão do IPI dos concentrados, né? Inclusive, eu tenho conversado muito com o Coronel Menezes, tenho conversado com o presidente da Assembleia. A informação que a gente tem aqui já tem um decreto pronto, né, para que a gente tenha garantido aqui os 8%. Há também uma outra questão jurídica que precisa ser resolvida junto com a Receita Federal, que é a questão do reconhecimento desses créditos. Nós temos uma equipe que foi montada desde o ano passado para acompanhar qualquer decisão que o governo federal tome que afete ou que beneficie a Zona Franca de Manaus. E estou conversando com a bancada para que a gente possa fazer essa proteção aqui dos interesses da Zona Franca de Manaus. Menezes a gente vai estar em Brasília. Amanhã, coincidentemente, eu, Menezes e o Josué estaremos em Brasília e há a possibilidade de fazer, inclusive, uma reunião com o presidente da República para que ele possa falar sobre essa questão aí do IPI, dos concentrados. A gente espera ainda a reforma tributária, a gente não sabe ainda qual a proposta efetiva que vai ser colocada à mesa, mas é algo que nos preocupa porque nós precisamos e vamos proteger os interesses da Zona Franca de Manaus, porque isso é fundamental para a sobrevivência do povo do estado do Amazonas. Obrigado, pessoal.
A gente ainda não tratou de questões políticas, por enquanto estou muito preocupado em resolver o problema da saúde. Sobre o seu pedido de impeachment, governador, você pode... Essa situação está sendo avaliada pelo nosso departamento técnico, pelo que a gente avaliou, não há nenhum fundamento ou qualquer crime que tenha sido cometido que é imputado contra o governador. O presidente quer falar? Obrigado, pessoal.